Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mais uma vez fazendo análise de vendas e acompanhe o canal, acompanhe o vídeo para ver como é que tá o andamento desses mangás. Se tem algum mangá que você gosta que tá aqui, para entender como é que tá a popularidade dele em questão de vendas e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ajude o canal a bater nossa meta de 1000 inscritos. Espero que você goste do vídeo. Sem muita enrolação, bora lá. Eu vou começar falando primeiramente dos mangás mais vendidos de cada revista de lançamento de volumes dessas semana. Começar com a Shonen Jump, que já está na sua terceira semana de venda dos volumes de janeiro. Mangás como Kokusei Kazoku e Super Smartphone não tiveram dados divulgados pelo número de vendas baixa que teve essa semana. Já mangá como Pipipi vendeu o volume 6 essa semana, 3.143 exemplares, totalizando 27.938. Uma média que ele praticamente vem alcançando todos os volumes, tirando o fato que ele vem aos poucos tendo um acréscimo em vendas. Não é algo grande, é algo bem pouco mesmo, mas dá para perceber essa pequena mudança que ele vem tido de volume a volume. O mangá ele atualmente está passando por uma situação onde existe muitas especulações de um provável cancelamento dele. Então, talvez daqui para frente o que acontecer com ele seja crucial para a sobrevivência ou não dele. Já a Yozakura Family no volume 16, ele vendeu só essa semana 4.078 exemplares e totalizou 34.799. Também uma média que ele vem alcançando quase todos os volumes. Ele já chegou a vender mais, se você acompanha as vendas do mangá, sabe que isso aconteceu lá por volta do volume 9 para o volume 10. Eu acho que o mangá começou a cair em vendas mais ou menos na época onde aquele grande arco do mangá terminou. Se você leu o mangá, você sabe do que eu estou falando. Então, pelo que deu para perceber, os volumes seguintes, depois do fim do arco, a queda começou a ser um pouco mais frequente. Normalmente ele ficava com uma média boa, de vez em quando crescia um pouco, mas as quedas começaram a ser mais frequentes. Com parte desde o volume 10, volume 11 e em diante. Nos meus cálculos, dá exatamente quando termina aquele grande arco. Eu vejo o potencial que o autor pode fazer com a obra, mas ele se concentra muitas vezes em mais comédia e tudo mais. Algo que é bom, mas que, sinceramente, eu acho que Yozakura Family já passou bastante da época de focar só nisso. Então, vendo que o autor tem potencial bastante para fazer arcos bons e momentos bem legais pra obra, é meio que as coisas meio que mudaram, né? Pelo menos a minha visão de Yozakura Family. Eu não chego a não gostar do mangá, eu gosto da obra e tudo mais, mas eu acho que o autor poderia entregar mais do que ele entrega. Lembrando, eu não tô acompanhando os arcos atuais, os capítulos atuais. Eu tô me atualizando com respeito ao mangá. Delusion Samurai volume 9 vendeu 5.342 e totalizou 51.263. Que também mais um mangá que está estabilizado, está estagnado nessa média aí de vendas. Na verdade ele está meio que caindo aos poucos, né? Não é algo tão grande, mas se percebe uma queda de volume a volume para Delusion Samurai. Já o Witchwatch foi o mais vendido dessa semana e também da semana passada também. Ele vendeu 5.963 exemplares e totalizou 52.989. É o primeiro volume de Witchwatch que ele consegue vender acima de Delusion Samurai. Todos os outros ele estava um pouco abaixo, não tão baixo assim, mas ele estava um pouco abaixo. Tanto porque, né, Delusion Samurai também, como eu já falei, é vendido a queda. Como o Witchwatch vem vendido a crescente, Delusion Samurai vendido a queda, os mangá uma hora ia se encontrar, né? O Witchwatch uma hora ia passar ele. E o que aconteceu? Não sei se o próximo volume isso vai ficar bem mais grande a distância em vendas, ou eles vão ficar mais ou menos nessa média. Mas a gente vai ter que acompanhar, né? O Witchwatch, ele tem sim um potencial, eu vejo bastante potencial nele. Passando para a próxima revista, tem a Shonen Magazine, que lançou a primeira semana de venda de alguns dos seus volumes. Entre eles, Kimigami Nara Linoni, volume 3, que vendeu 4.089 exemplares. Tem muitos mangás que eu não conheço tanto, então não vou poder falar muito dos mangás. Mas esses mangás, por exemplo, são mangás novos, esses menos vendidos. Então, eles têm muito a crescer ainda. Primeiramente, é a primeira semana, então muita coisa pode acontecer ainda com respeito a esses mangás. E o Kimigami foi um dos menos vendidos dessa semana. Agora tem um volume 1 do Akame Honeko, uma estreia na revista que estreou vendendo 6.446. Sinceramente, eu achei uma venda até ok. Não é tão alto, mas também, né, não é tão baixo. Lembrando também a primeira semana, se ele continuar com esse desempenho bom,
durante o resto das semanas, ele pode fechar o mês aí com 15 mil, mais ou menos nessa média, o que pra mim, na minha opinião, é pelo menos bom pra começar. Não sei do que se trata a história, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Kanan-sama wa Akumaji Kuroi, volume 2, vendeu 9.826 exemplares. Um outro mangá novato que pelo menos mostrou um bom número de vendas, né? Que também, assim como o Akabane Honeko, ele também pode, se continuar com esse desempenho, vender bem até o fim do mês de fevereiro. Agora passando para um mangá um pouco mais conhecido, né, na revista, que é o Kuroiwa Medaka, volume 8, que vendeu 20.164. Já é um mangá um pouco mais estabilizado na revista. As vendas não são umas mil maravilhas, mas para um mangá que não tem anime, não é tão falado, pelo menos eu não vejo ser tão falado, são umas vendas, pelo menos na minha opinião, ok, boas, né? E pode aí fechar o mês com um torno de 30 até para mais aí. Já o Bakemonogatari volume 20 vendeu 55.554 exemplares. Como sempre, Bakemonogatari vende muito bem. Você conhece Bakemonogatari, provavelmente talvez não tenha lido, talvez não tenha assistido, mas você já deve ter visto em algum lugar. Então, o Bakemonogatari então continua realmente sendo um grande sucesso aí. O Koshiroku no Yokishi volume 10 vendeu 46.613. Para quem não conhece, é a continuação de Nanatsu Taizai. E eu confesso que eu tô um pouquinho curioso. Eu nunca li a obra, mas eu tô um pouquinho curioso. Mas para me ler a obra, eu acho que eu tenho que começar a ler a obra principal. E isso me dá uma grande preguiça para me ler. Um grande desânimo para me ler, né? Pelo histórico que Nanatsu Taizai teve. Acho que eu nunca nem cheguei a assistir a terceira temporada do OP antes da terceira temporada. Mas eu realmente estou bem curioso para ver se realmente vale a pena, né, continuar. Tá? Mas na questão de popularidade, pelo menos o Mokoshiroko ele tem tido vendas boas, né? Chegar a primeira semana com quase 50 mil, para mim é algo perfeito. E aí até o fim do mês pode chegar próximo aos 100 mil exemplares, o que para mim já é um número que é bom. O mangá ele sempre fica nessa média de vendas, então é um mangá que ele tem pelo menos uma boa estabilidade. E o mais vendido da semana, logicamente, foi Tokyo Revengers, com o volume 31, que vendeu 547.891. E não tem nem o que falar, né? O mangá realmente vendeu bem. E pode chegar próximo aos 1 milhão. Eu não diria que chegaria com 1 milhão até o fim de fevereiro. Mas ele chegaria por torno de 700 para 800 mil. Se ele continuar com esse nível aí em vendas. O que, por seu volume final, eu acho que tem sim potencial muito grande para vender até bem mais do que eu tô especulando aqui. Já para Shonen Sunday, tivemos o Soukyu no Ariadne, que vendeu no volume 20 2.051 exemplares. Já o outro é o Kimito Warui Koto Gashitai, volume 1. Mais uma obra nova aí que estreando o volume na Shonen Sunday, que vendeu 3.418. Isso aqui eu já não me preocupo tanto, é lógico, as vendas foram baixas, mas é a primeira semana e é um mangá novo, então o que a gente espera é que logo vendam muito. Isso aqui já vendeu bem pouco, mas se ele conseguir recuperar com as próximas semanas, o que eu acho um pouco difícil, né, bem provável, mas ele chegar a vender em torno de próximo a 10 mil, pra mim já vai ser um resultado ok, que pode evoluir a partir do tempo. Mas aí a gente vai ter que esperar, né? Já a Osakura vendeu no volume 27 6.757 exemplares. Não tem muito o que falar do mangá, mas também são vendas um pouco baixas, mas bora ver como vai sair nas próximas semanas. Kimiwa 008, volume 23, vendeu 7.033 exemplares. Eu já ouvi falar desse mangá, nunca cheguei a ler ele, exatamente por conta das capas que ele tem, né? Que são bem chamativas, o que me afasta um pouco da obra. Ele tem umas vendas ok, pelo menos, né? Já Mao volume 15 vendeu 22.435. Eu não esperava que o mangá vendesse tanto, quer dizer, as vendas não são gigantescas, não são grandes, não são tão expressivas, mas até então são os melhores que teve aqui. Principalmente também porque a autora era bem conhecida. Para você que não sabe, ele é a autora de Mao, ela fez Inuyasha, Ranma-meio e entre outras obras aí que você com certeza deve conhecer. Eu não tô lembrando o nome da autora agora, mas eu vou deixar aí na tela. Ela é uma das maiores autoras aí do Japão. Majovo 2, no volume 25, vendeu 43.771 exemplares. Assim como a continuação de Nanatsu Taizai, o Majovo 2, logicamente por ser 2, ele é a continuação do Majovo. E já mais vendido da Sunday foi o Komi-san, que vendeu no volume 28 50.863, que eu sinceramente esperava um pouquinho mais, porque pelo menos por aqui o anime ele fez bastante sucesso. Isso poderia, né, trazer mais sucesso pro material original, no caso o mangá. Não foi o que aconteceu, quer dizer, o mangá ele vende bem, e vendia muito bem antes do anime estrear. Então
não acho que o anime ele fez o mangá crescer tanto. Ele ficou uma média meio que quase da mesma. Mas mesmo assim continua sendo vendas muito boas. Para Young Jump eu vou falar somente os dois mangás, porque os dois mangás mais vendidos que foram o Shinoko volume 10, que vendeu 60.307 exemplares, e o Kingdom volume 67, que vendeu 348.529 exemplares. Vendas muito boas. Agora falando do top 10 dos mangás mais vendidos dessa semana, tivemos em 10º lugar One Piece com 65.469 exemplares vendidos. Já na 9ª posição tivemos Akatsuki no Yona, 65.639. Oshinoko com 67.651. Mistério no Ninakari com 85.786. A edição especial de Tokyo Revengers com 154.527. A edição especial de Slandunk com 177.033 exemplares. Chainsaw Man com 197.152 exemplares. Entrando no top 3, Blue Look com 320.287. Kingdom, lançando um volume novo, acabou entrando no top 10 também, que vendeu 369.703. E na primeira posição, já era esperado, o Tokyo Revengers com 713.754. Essa semana, por conta dos volumes novos de Kingdom e Tokyo Revengers, essa disputa de Blue Look com Chainsaw Man acabou ficando um pouquinho mais embaixo. Mas provavelmente na semana que vem, mas acho que a disputa ainda vai ficar entre esses 4 aí, mais vendidos aí nesses últimos meses. No mais, vou deixar aí na tela os volumes mais vendidos aí da semana. E deixa nos comentários o que você tá achando dessas vendas, se você gosta de algum desses mangás, se você acompanha um desses mangás. Com relação às vendas dos mangás, das revistas, dos lançamentos dessa semana, o Tokyo Revengers continua vendendo muito bem. Mesmo tanto hate, né? Pelo menos por aqui eu vejo muita gente dando bastante hate na obra, não gostando tanto do desempenho da obra e tudo mais. Mas no Japão ninguém nem quer saber. Então aí, comprando, gostando bastante da obra. Em questão dos lançamentos da Jump, já no mês que vem vai ter alguns lançamentos, como a Alliance Aria, que vai lançar os seus últimos 2 volumes. O mangá já foi cancelado, então eu acho que até o autor apressou tudo já. Outros como Boku no Hero, que provavelmente, espero eu, né, que ele venda bem. Chegue aí a uns 500 mil a 600 mil, como ele vem sempre estado nos últimos volumes. Então daqui pra frente a gente vai continuar acompanhando esses lançamentos. Lembrando, foi falado que há alguns lançamentos da Shonen Jump já para abril, no caso. Que é, por exemplo, 2 mangás estreantes, que é o Fabricante 100 e o Ishigoku Sojushi. São esses 2 mangás novos que vão estrear em abril. Os outros 2 da leva não vão estrear nesse mês, talvez seja um mês antes, talvez seja um mês depois, não sei ao certo. Também como toco Demons Blood Stories e Jinka Toluna, volume 2 deles também vão estrear em abril. Lembrando, os volume 1 desses mangás vão estrear em fevereiro. Deixa nos comentários quais são as suas expectativas com relação às vendas desses mangás. Já deixa seu like e se inscreve caso você não seja um inscrito. E bem, o vídeo foi mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.